Desenvolvimento do bebê na 11ª semana de gestação. Hoje nós vamos falar a respeito do desenvolvimento do bebê na 11ª semana de gestação e o que acontece de diferente no corpo da mulher. Olá, seja bem-vinda, eu me chamo Gabriela e como eu falei, hoje nós vamos falar sobre a 11ª semana de gestação. A cabeça do bebê ainda é muito grande. Ela corresponde à metade do tamanho do corpo inteiro, metade é cabeça e a outra metade é corpo. As orelhas já estão bem localizadas, os olhos também já estão localizados, só que fechados com as pálpebras. As membranas que ficam entre os dedos, elas já começam a desaparecer, que daí é onde eles vão ficar descolados, né? Que eles, se tu olhar, elas parecem assim, sabe aquela membrana que tem do pé de pato? Que tem aquela pelezinha? É assim. Então, nessa semana que começa a desmanchar, vamos dizer assim, aquelas membranas começam a desaparecer e começam a ficar separadinho os dedos, tanto das mãos quanto dos pés. Os músculos e os nervos do bebê já começam a trabalhar e ele pode fazer voltas no útero. Obviamente, a gente não consegue sentir, mas ele pode brincar, né, de montanha-russa, vamos dizer assim, dentro do útero. Essas passagens do nariz já estão abertas, a língua dele já se formou e as papilas degustativas já começam a desenvolver nessa semana. Os órgãos genitais continuam se desenvolvendo, mas nessa semana ainda não dá pra gente ver se é menino ou menina. Pela ultrassonografia, já dá pra gente ver os movimentos respiratórios do bebê. Nessas 11 semanas, ele tem de 4 a 5 centímetros de tamanho, que equivale ao tamanho de um pequeno limão. As mudanças que podem ocorrer no corpo da mulher é que a cintura já pode começar a ficar mais larga. Talvez tu não sinta diferença na barriga, mas a tua cintura pode começar a se alargar. Tu vai perceber que os teus ossos já começam a se abrir, como a gente chama. As mamas, você já pode começar a sentir que elas estão crescendo devido ao aumento das glândulas, que vai gerar o leite. Os sintomas, aí vem uma boa notícia, os sintomas de enjoo matinal, para algumas mulheres, pode começar a aliviar agora nessas 11 semanas. Claro que tem algumas mulheres que continuam com esses sintomas, mas algumas, quando chega nessa semana de gestação, ele já começa a aliviar um pouquinho e vai diminuindo gradualmente. Algumas mulheres apresentam dor de cabeça, cãibra, tanto nas pernas quanto nos pés. E pode continuar a prisão de ventre. Como eu falei lá no outro vídeo, se você tem problema de prisão de ventre, começa desde o momento que você descobriu a tua gestação a ter uma dieta rica em fibras, para que tu consiga regularizar o teu intestino até o momento do parto. As vontades frequentes de urinar vai até o final. Variação de humor, você pode ter muita variação de humor a partir desse momento, às vezes até um pouquinho antes, isso vai de acordo com a tua produção hormonal. Devido à produção de hormônios, à circulação do sangue, as unhas e o nosso cabelo podem crescer um pouco mais rápido do que o comum. A textura do nosso cabelo também pode mudar. E tem uma parte ruim, algumas mulheres podem crescer pelo no rosto, né? Eu particularmente acho bem ruim isso, né? Mas enfim, algumas mulheres podem crescer pelo no rosto. Algumas mulheres podem ficar com o cabelo mais seco, outras mulheres podem ficar com o cabelo mais oleoso. Pode crescer cabelo na barriga, nos braços, no tórax. Então, não é só esses cabelos, né? Pode crescer pelos no corpo, além do que a gente já tinha. Também, devido a essa alteração hormonal, nós podemos ter aumento na produção de muco cervical. Isso não vale para todas, né? Eu sempre vou repetir isso. Algumas mulheres não têm, outras mulheres têm. Então, se você notar que na tua calcinha tem algum muco, é devido à tua gestação, é por causa dos hormônios. Alguns cuidados que nós devemos ter se você está tendo dores na pelve, você pode fazer exercícios de alongamento, você pode tomar banhos, né, deixar a água correr um pouquinho mais aqui assim na barriga. Mas, se você sentir que é uma cólica intensa, que é uma cólica diferente daquela cólica do crescimento do útero, vá até o seu médico, procure o seu obstetra e converse com ele a respeito da sua cólica. A gente
sempre vai sentir, durante a gestação, a gente sempre vai sentir cólicas no baixo ventre, que é por causa do nosso útero crescendo. Então, vai ter aquela rasgadinha, né, que a gente vai sentir e tá tudo bem. Só que no momento que essa dor ficar mais forte, você deve procurar o seu obstetra. Se continuar ainda os enjoos matinais, faça refeições com menos tempo, né, de duas em 2 horas e pouca quantidade. Não vai, né, encher o prato de comida. Então, você vai pegar pouquinha quantidade e vai comendo a cada 2 horas para que o enjoo vá diminuindo também. Se você tem a prisão de ventre, como eu falei no outro vídeo, foque em alimentos com fibras. Verduras, legumes, frutas, cereais e foque também em exercícios. Tudo de acordo com o seu médico. Você vai alinhar exercícios que você pode fazer. Tem mulheres que fazem academia até o fim da gestação, mas isso é tudo acordado com o obstetra. Vontade de urinar frequente vai ser até o fim, né, da tua gestação. Então, como eu já falei lá no outro vídeo, sentiu vontade, não tá dentro do ônibus, não tá no trânsito, tá num ambiente que tem como tu ir no banheiro, vai no banheiro, esvazia a tua bexiga. Se você ficar trancando, se você ficar segurando o teu xixi, você pode ter infecção urinária. Então, já para não correr esse risco, se você tem a oportunidade de ir ao banheiro, vá ao banheiro sempre que possível. Esvazia a tua bexiga. Não deixa de tomar água porque tu tá indo muito ao banheiro. Toma ali os 2 litros de água por dia e vai ao banheiro quantas vezes for necessário. Não prende. Azias e queimações que você pode sentir, uma coisa que eu te indico é, quando tu estiver na refeição do almoço, da janta, procura não ingerir líquido durante a refeição. Por mais que o café tu tá tomando e tá comendo um pão, por exemplo, não tem problema. Mas durante a refeição, almoço e janta, procura tomar água 30 minutos antes da janta, 30 minutos antes do almoço. Você vai almoçar e depois de 30 minutos, ou pelo menos 20 minutos após, você vai ingerir água. Não ingere água juntamente com a refeição, porque isso pode te causar mais azia. As cãibras, elas podem sim aparecer, né, lá na 10ª semana em diante elas podem aparecer, então é bom que você faça alongamentos, tudo acordado com o seu médico, ele vai te dizer, vocês vão fazer, nem que você vá numa academia e você veja alongamentos que dá para você fazer acordando com o seu médico. Nessa 11ª semana de gestação, o médico pode te solicitar alguns exames de sangue, que seria o hemograma completo, o VDRL, o de HIV, o de hepatite B e C, o de toxoplasmose, também vai te solicitar. Se ele não solicitou lá na 10ª semana, ele vai te solicitar antes que você feche 13 semanas. Ele vai te solicitar a translucência nucal, que é para ver se tem síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Down ou alguma doença genética no seu filho. Então, ele vai te solicitar. Antes de 13 semanas, você tem que fazer essa ecografia, que é a translucência nucal. Então, mamães e futuras mamães, esse vídeo foi sobre a 11ª semana de gestação. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar gravar com a maior brevidade possível. Até mais!